Passado o primeiro domingo de prova, você está agora essa semana se preparando para o segundo dia de provas do Enem de Natureza e Matemática? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou contar para vocês as dicas mais quentes que vocês vão ver aqui de Natureza e Matemática, que eu usei elas para acertar mais de 80 questões das 90 do segundo dia de provas do Enem 2020, que foi quando eu passei. Então vem comigo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, hoje eu vou trazer dicas aqui para vocês alavancarem seu rendimento no segundo dia de provas do Enem, acertarem mais questões de natureza e matemática. E todas as dicas que eu vou passar aqui, eu mesmo usei quando eu passei no Enem 2020, que me fizeram acertar mais de 80 questões nas duas áreas somadas, né, natureza e matemática, das 90 que a gente tem no segundo dia de Enem. Bom, sem perder mais tempo, já começando com as dicas, a primeira que eu posso dar para vocês, principalmente para a área de matemática, mas também para a natureza, é que não faça as questões na ordem que ela vem no seu caderno. Você vai abrir seu caderno de provas e não vai fazer todas as questões na ordem. As questões mais difíceis e que vão levar mais tempo, vocês vão pular elas. E aqui eu tenho duas observações para fazer. A primeira é, bom, como eu vou saber se uma questão é ou não é difícil? Então, bom, ela pode ser uma questão que historicamente a maioria das pessoas tem dificuldade nesse tipo de questão, quando cai esse tipo de matéria. Por exemplo, se você vê uma questão de análise combinatória na sua prova, ela é a segunda ou terceira questão, você vai pular ela com certeza, porque a análise combinatória tem um histórico de assim, alto índice de erros, é uma matéria que no Enem as pessoas acabam errando mais, as pessoas acabam achando essa matéria mais difícil mesmo, então quando aparecem questões dela, são questões que grande parte das pessoas erram, e isso acarreta que ela acaba valendo um pouco menos pela TRI, então questões que todo mundo erram, se você errar também, não tem um impacto tão grande assim na sua nota, em comparação com se você errar uma questão muito fácil, né? Então se você vê questões de matérias assim, já pula logo para não perder tempo com essas questões no começo, e também, por exemplo, se você sentir muita facilidade em áreas como logaritmo, por exemplo, para você uma questão de logaritmo não vai ser difícil porque você tem facilidade. Eu recomendo que mesmo assim vocês pulem, porque logaritmo, mesmo sendo para você fácil, não é uma coisa que a maior parte das pessoas concordam. Então a questão de logaritmo, assim como a de análise combinatória, ela também vai ter um alto índice de erros e vai ser menos valorizada pela TRI. Então mesmo que você não sinta dificuldade, também pule esse tipo de questão, porque mesmo sendo fácil para você, para a maioria das pessoas não é. Então assim, mantenha sua mente fresca e limpa para fazer as questões assim realmente fáceis. E a outra observação que eu tenho para fazer é, mesmo que você encontre questões que sejam fáceis, mas que vão demorar muito tempo para serem feitas, porque às vezes precisam de vários passos, de vários cálculos, mesmo sendo uma matéria fácil, uma questão assim que tá fácil, se você parar para ler ela e raciocinar, entender o que o enunciado tá pedindo e fazer os cálculos, ela se torna uma questão que não é difícil, de conteúdo mesmo. Mas se você sabe que vai demorar, você também pula esse tipo de questão, porque por ter muitos cálculos, vários passos ali, alguma hora pode acabar dando errado. E assim, uma questão que seria de um nível fácil vai passar para um nível intermediário. Então, para você ter mais tempo de fazer as questões mais fáceis, estar com cabeça fresca, não caindo em pegadinha nessas que valem mais, não percam tempo com as questões difíceis e com as demoradas. Deixem elas para o final, quando sobrar tempo, para garantir sua nota nas questões mais simples e curtas. Bom, a próxima dica, eu não sei como enfatizar isso aqui o suficiente para vocês, é para vocês prestarem atenção nas unidades de medida dos gráficos e tabelas. Como é nessa questão aí que eu estou botando na tela para vocês. Subindo um quadradinho do reservatório A não é o mesmo valor do que subir um quadradinho do reservatório B. Então, se você não presta atenção nisso, você com certeza vai cair na pegadinha e com certeza lá nas alternativas vai ter a alternativa que seria a correta se você não considerasse isso, que está diferente as unidades de medida. Então, para quem ficou desatento, com certeza vai marcar lá a alternativa porque vai achar ela. E o Enem faz isso justamente porque é uma prova que tem que selecionar assim poucas pessoas no meio de milhões, então ele tem que fazer esse tipo de pegadinha, esse tipo de jogo para tentar assim te pegar, às vezes na falta de concentração ou no cansaço. Mas por isso que é importante você estar atento que isso vai estar na sua prova e assim, ficar com o máximo de concentração possível e atento para esse tipo de pegadinha que sempre acontece. Bom, a próxima dica é para quando você não está conseguindo achar na sua cabeça o meio de fazer aquela questão, tipo, qual jeito que você vai fazer uma questão. Você vai resolver ela pelo método da tentativa e erro. Esse método vai te fazer gastar mais tempo na questão,
Mas, com as dicas que eu dei nesse vídeo aqui que tá aparecendo no card pra vocês, vocês conseguem economizar mais ou menos 1 hora de prova no segundo dia com as técnicas que eu passei nesse vídeo, se vocês aplicarem. Então assim, pausa esse vídeo aqui agora, vai lá ver o outro pra você conseguir aplicar as técnicas e sobrar muito tempo na sua prova. E aí você vai conseguir resolver algumas questões com o método da tentativa e erro. Eu mesmo, no Enem que eu fiz de 2020, que eu consegui passar, acertei 42 questões de matemática. Resolvi 4 por esse método porque sobrou tempo pra mim e talvez seriam questões que eu não acertaria porque teria que chutar, já que eu não sabia o jeito correto de resolver, né? Como eu disse, esse método vai fazer você gastar um pouco mais de tempo, mas também é 90% de certeza que você vai acertar a questão. Então, no que consiste esse método? Numa prova discursiva, você tem que tirar da sua cabeça e colocar ali no papel todo o raciocínio que você teve, todos os cálculos, para chegar à resposta daquela questão. Já numa prova de múltipla escolha igual ao Enem, 5 alternativas estão ali para você, incluindo a correta, que é o gabarito. Então esse método vai servir para quase todas as questões, e o que você vai fazer é ir pegando as respostas que estão nas alternativas e testando de acordo com o que o enunciado pede. Quando a conta fechar, é porque muito provavelmente você vai ter encontrado a alternativa certa no meio das outras alternativas, mesmo sem saber resolver a questão. Bom, a próxima dica é para vocês dominarem os conteúdos que historicamente mais caem no Enem, principalmente a matemática básica. Não só porque sem ela fica muito difícil você aprender conteúdos mais avançados, né? Sem a matemática básica você não vai conseguir aprender conteúdos que são mais complexos, mas também porque cerca de 20 a 25 questões do Enem usam apenas as 4 operações básicas e assim, razão, proporção, regra de 3, você consegue resolver mais da metade da prova do Enem só com contas simples e raciocínios simples. Então assim, não peque na matemática básica, porque além de serem as questões mais fáceis, justamente por serem as mais fáceis, são as que mais valem pela TRI. Então um erro nelas pode prejudicar muito sua nota. Bom, agora a última e mais importante dica de matemática do vídeo é para vocês fazerem muitas questões de Enems antigos. Matemática é a matéria que você tem mais abundância de questão, porque todo ano são 45 questões no Enem normal, aí tem as outras aplicações do Enem, né, que são mais ainda questões para você fazer. Então assim, entenda como são cobradas as questões de matemática do Enem. São sempre textos grandes, questões contextualizadas ali, textos grandes justamente para camuflar os dados que você realmente precisa, para tentar te cansar, sempre com algum assunto do cotidiano. Então assim, faça muitas do Enem para você otimizar seu modo de fazer essas questões, você melhorar assim seu tempo de leitura, já saber filtrar certo os dados que você vai precisar, os dados que você não vai precisar, onde procurar esses dados, porque aí além do cálculo, você não precisa também de gastar seu cérebro voltando no texto toda vez e lendo ele 1, 2, 3 vezes. Bom, e antes de ir para as dicas de natureza, se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal aqui embaixo e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui que eu posto. Aqui no canal, assim como o vídeo de hoje, eu posto vídeos para ajudar você na sua preparação para o vestibular. Agora, passando o Enem, vão ter vídeos também do SISU e principalmente ajudando vocês a escolherem um cursinho online, que assim, é uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui no canal. Para você que precisa assim, de um reforço e tá na escola, tá no terceiro ano do ensino médio, assim como eu que fiz um cursinho no terceiro ano para passar, ou para você que já saiu da escola, que é um cursinho para estudar e de casa, não quer um presencial, que é muito caro e tal. Vai ter muito conteúdo sobre isso aqui no canal. E também eu sempre estou postando conteúdos da faculdade de medicina que eu estou fazendo. Assim, tudo que eu vou achando legal eu venho trazendo aqui pro canal. E eu espero que vocês estejam gostando aqui desse vídeo e que acompanhem daqui pra frente o canal. Mas sem mais nem longas, agora que vocês já se inscreveram, bora passar para as dicas de natureza do vídeo. Bom, a primeira dica para vocês é para nessa última semana vocês revisarem as doenças que mais caem no Enem. Tem algumas doenças que são figurinhas carimbadas na prova do Enem, como dengue, leptospirose, esquistossomose. E questões de doença do Enem, você consegue responder elas rápido e em pouco tempo, o que é top, porque se você tiver com a matéria na ponta da língua, consegue sobrar tempo para fazer questões de matemática ou questões mais complexas de natureza, né? Sobre as doenças, você vai precisar saber o que causa elas, se é um vírus, uma bactéria, um verme, um fungo, os sintomas, como você previne, né, as atitudes que você tem que tomar para não pegar aquela doença e também possíveis tratamentos para quando a pessoa já está com a doença. Outro assunto que você precisa revisar essa semana são relações ecológicas, que sempre está na prova do Enem. É o principal assunto de ecologia e que ecologia é o principal assunto de biologia. Mais ou menos das 15 questões que a gente tem todo ano de biologia na prova, 3 a 5 são de ecologia e dessas questões de ecologia, sempre pelo menos uma é de relação ecológica. Então eu digo para vocês revisarem, porque com certeza vai ter uma questão de comensalismo, mutualismo, alguma das relações na sua prova domingo. E não é uma matéria chata de estudar, eu achava bem legal e é até considerada fácil, então não
não erre para não prejudicar sua nota pela TRI. Bom, uma outra coisa para vocês fazerem bastante questões teóricas, o Enem vem ficando cada vez mais conteudistas, com cada vez mais questões que ou você sabe ou não sabe, não tem como utilizar muito o texto de auxílio para assim, te ajudar a chegar na resposta correta. Então você tem que saber o conteúdo e aí estudando bastante o conteúdo e fazendo questões teóricas para praticar esse tipo de questão vai fazer assim, evitar esse erro, porque dependendo do conteúdo acabam sendo questões mais fáceis, porque uma questão conteudista que não depende do texto de um conteúdo fácil, ela é considerada fácil, porque assim, todo mundo sabe esse conteúdo e não tem o texto para te atrapalhar, vamos dizer assim, né, que às vezes até mais atrapalha do que ajuda. E um pouco relacionado também com essa última dica, eu conheço muitas pessoas que falam que são de humanas e assim, falam que vão para a prova do segundo dia do Enem só por ir, porque até conseguem desenrolar na biologia, um pouco na química, mas quando chega física e matemática, essas pessoas não conseguem fazer cálculos, não se dão bem com números, falam que não são de exatas, não servem para isso, e aí acabam nem estudando, nem praticando questões dessas áreas, né? Isso é um erro muito grande que a maior parte das pessoas, inclusive, comete. E assim, como eu falei, de 25 a 30 questões de matemática, você consegue resolver só com conhecimentos de matemática básica. Não precisa de muito esforço e conhecimento e facilidade nos cálculos para você resolver. Inclusive, essas são as questões que mais vão levantar sua nota, justamente por serem as questões mais fáceis. E isso não só do lado da matemática, mas também do lado da física. Às vezes a pessoa acha que a física é uma matéria muito difícil, mas assim, cerca de metade, ou às vezes até mais da metade das questões do Enem de física são teóricas. Então basta você entender a matéria, assim, internalizar, entender a matéria mesmo, para você acertar as questões, porque elas não vão envolver nenhum tipo de cálculo. Basta apenas você raciocinar o que o texto está pedindo, entender o enunciado e marcar a resposta correta. Então, mesmo se você quer um curso de humanas, essa dica para você vale muito a pena você estudar questões teóricas de física e não abdicar das questões fáceis de matemática, porque a diferença para você que vai passar e o seu concorrente que não vai conseguir passar no seu curso de humanas é justamente porque ele teve esse pensamento de deixar para lá essas matérias e você, como um aluno completo, foi buscar o máximo que você conseguia em todas as áreas. O Enem, ele adora esfregar na sua cara como você não conhece o funcionamento de coisas que estão presentes no seu dia a dia. Então agora, nesses últimos dias, procurem assim, pelo menos saber por alto como funciona o controle remoto, como funciona o Wi-Fi, como funcionam as usinas hidrelétricas, como uma garrafa térmica consegue conservar a temperatura do seu suco, do seu café, da sua água. Essas coisas assim podem surgir na prova, porque as questões do Enem são cada vez mais contextualizadas, com textos gigantes que vão falar de alguma coisa do cotidiano, e que se você pesquisar esse vídeo e aparecer na sua prova, você pode acertar essa questão justamente porque você soube disso e foi buscar isso antes. Questões assim de eletrodomésticos na parte da física, de eletrodinâmica, também são muito usuais, porque todo ano cai uma questão de circuito, de eletrodinâmica na física do Enem. Então, assim, vai ser o diferencial você saber isso, se preparar antes para quando chegar domingo da prova, você matar essa questão com facilidade. Então, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí a vocês que ficaram comigo até agora. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima prova no domingo, que vocês passem no curso e na faculdade que vocês desejam. Já foi a primeira parte, agora é só focar em natureza e matemática para fazer a segunda parte e assim poder respirar aliviado sabendo que você deu o melhor de si, que você fez o seu melhor, e depois continue acompanhando o canal para as melhores dicas do Sisu que vocês poderiam ter. É sério, eu fui o último chamado da última lista de chamada da ampla concorrência para minha faculdade, então de Sisu eu domino, eu sei o que eu tô falando. No mais é isso, obrigado mesmo a vocês que ficaram comigo até agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas, um abraço e valeu!